photograph in which we were in love, caught in your eyes. Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Assim, eu espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz de Deus, com saúde, não é? Estamos passando assim por um momento delicado que requer muito da nossa consciência de estarmos em casa, resguardados, para se mantermos com saúde, não é? Então, assim, eu desejo que todos estejam em paz, com saúde, bem resguardados com suas famílias. Estamos iniciando mais uma nova semana com novos conhecimentos, no qual temos propostas, né, para a aula de hoje, a aula de terça-feira de língua portuguesa, 19 de maio de 2020, no qual nós iremos trabalhar. Acredito que vocês já sabem, pelo decorrer das nossas rotinas de terça-feira, quais são os conteúdos propostos. Nós iremos trabalhar com três conteúdos, três propostas, que vai ser a interpretação textual, produção textual e atividade de artes. Ou seja, durante o dia eu estarei recebendo esses conteúdos, essas atividades propostas, tá certo, gente? E nós vamos dar início com a interpretação textual, certo? Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês do gênero que nós estudamos semana passada, que foi diário íntimo, tá certo? E no qual nós vamos estar dando continuidade. O que é um diário íntimo? Diário íntimo é um tipo de texto pessoal, já tá dizendo, texto pessoal, no qual eu vou relatar acontecimentos marcantes do meu dia a dia, aquilo que eu achei interessante, aquilo que me marcou, onde eu posso expressar meus sentimentos, opiniões, ou seja, é o meu amigo pessoal. Um diário íntimo já está dizendo íntimo, a minha intimidade, onde eu vou expressar a minha intimidade naquele diário. Certo, gente? E na semana passada foi proposto para vocês um texto de Anne Frank, no qual ela expressava os seus sentimentos que ela tinha vivido, né, com sua família no seu diário. Ela expressava a sua rotina. Vocês tiveram a oportunidade de ler 3 acontecimentos marcantes na vida de Anne Frank. Quem foi Anne Frank? Anne Frank foi uma adolescente que faleceu aos 15 anos de idade por conta que estava passando por um momento de guerra, onde a sua família e os seus pais foram perseguidos, né, por policiais nazistas. O texto lá relata alguns acontecimentos marcantes na vida de Anne Frank. E Anne Frank se tornou o diário de Anne Frank. Vocês viram apenas 3 datas marcantes da vida de Anne Frank. O diário de Anne Frank se tornou muito famoso, né? Por conta disso, por ela ter sido uma jovem que faleceu aos 15 anos, e esse diário ela relatava acontecimentos de sua vida. Por isso que nós viemos trabalhar esse gênero, né? O gênero diário íntimo, onde vocês podem expressar acontecimentos importantes da vida de vocês, tá bom? E na nossa atividade de interpretação textual, nós iremos trabalhar com um tipo de texto, um texto não verbal. O que é um texto não verbal, professor? O texto não verbal é aquele que apresenta apenas imagem
no qual eu vou poder interpretar o que aquela imagem quer me mostrar, ou seja, eu vou fazer a compreensão, a interpretação daquela imagem. No qual, na nossa atividade de interpretação textual, vai estar presente isso, esse tipo de texto, um texto não verbal, no qual um pintor muito famoso fez a pintura de Anne Frank em um muro, certo? Em homenagem a essa grande adolescente, por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu junto com sua família, como se esse pintor ele estivesse homenageando Anne Frank, certo? E essa será a nossa atividade de interpretação textual. Vocês irão fazer a observação de imagem e no qual vocês irão responder algumas questões propostas dessa atividade, tá bom? Ou seja, nós iremos trabalhar com esse tipo de texto, um texto não verbal, no qual eu interpreto, eu compreendo através de observar, através da minha observação de imagens, certo? Então, a nossa atividade de interpretação textual, ela será na página 84, questões primeira, segunda e a quarta, tá certo? Página 84 e 85, primeira completa, segunda e quarta completa. Essa será a nossa atividade de interpretação textual. Vocês vão interpretar um texto não verbal relacionado ao texto em homenagem a Anne Frank, uma adolescente, né, como eu falei, uma adolescente que sofreu perseguições de policiais nazistas, no qual um pintor muito famoso fez uma homenagem a ela em um muro. Aí lá vai ter uma prediçãozinha, um pequeno trechozinho para vocês compreender, tá certo? Agora, gente, nós vamos para a nossa segunda proposta. Nós vamos ter 3, eu já expliquei a primeira. Nós vamos para a nossa segunda proposta, que é a produção textual, tá bom? O que é que vai ser proposto para vocês na nossa atividade de produção textual? Gente, nós estamos trabalhando com o gênero diário íntimo, certo? No qual, semana passada, vocês produziram um acontecimento importante da vida de vocês. Eu deixei vocês à vontade para vocês produzir ou o que vocês tinham vivido naquele dia ou algo que tivesse passado já algum tempo, tá certo? Mas hoje nós vamos dar continuidade no gênero, no qual eu vou relatar algumas características, revisar algumas características, para vocês se sentirem, como é que eu posso dizer, mais íntimo na hora de produzir esse diário. O diário íntimo, gente, ele apresenta algumas características. Ao relatar acontecimento em um diário, eu preciso colocar a data, o local, certo? Começar com o cabeçalho, né? Que eu chamo de corpo de texto, que eu chamo começo do texto, querido diário, querido amigo diário. Esse daí é o começo do texto, certo? Em seguida vai ter o corpo do texto, que é onde eu vou relatar aquele acontecimento que foi importante. Só que, gente, eu quero que vocês, durante a semana passada até hoje, aconteceu várias coisas importantes na vida de vocês. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Ou seja, durante a semana, vocês vivenciaram coisas no dia a dia. Então, vocês irão escolher um acontecimento mais importante que vocês consideram
mais importante durante essa semana. O que foi que aconteceu de mais importante para vocês durante essa semana? E no qual vocês vão relatar. Vocês vão fazer novamente um texto, né? Produzir um texto como se vocês estivessem escrevendo num diário, né? Vocês, ou seja, aquele momento ali de você com seu caderno vai ser o momento de vocês expressar o que vocês sentiram, né? Vocês vão expressar os sentimentos, as emoções, ou seja, mas vocês vão escolher apenas um acontecimento importante na vida de vocês que aconteceu do período lá do dia 12 até o dia 19. Ou seja, vocês vão escolher apenas um. O que foi que aconteceu durante a semana passada até essa semana que foi tão importante para vocês? Então, vocês vão relatar, vocês vão escrever, obedecendo às características do gênero diário, onde tem que ter a data, o local, certo? O começo do texto, que é o querido diário, querido amigo diário, onde vocês vão expressar lá todo aquele acontecimento, onde vai ter a assinatura de vocês lá embaixo, a despedida também, pode ter a despedida, tá certo? E vocês vão escrever em primeira pessoa, porque como é um diário, é vocês e o seu diário ele tem que estar escrito em primeira pessoa. Eu estou ali escrevendo, tá certo? Então é isso. Essa será a nossa proposta de produção textual, tá certo? E a nossa terceira proposta será de artes, né? Agora eu vou para a parte de artes, que vem a trabalhar bens culturais, patrimônios históricos, patrimônios históricos. Eu gostaria que vocês antes de eu dar continuidade, eu vou explicar para vocês por que patrimônio histórico. Porque vem a ser um patrimônio histórico. O que é um patrimônio histórico? Para vocês entenderem, tá certo? Patrimônio histórico são bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, igrejas, praças, estátuas, certo? Ou seja, isso são patrimônios históricos. E o que eu quero? E o que vocês irão fazer? Eu gostaria de pedir para vocês pesquisar patrimônio histórico da nossa cidade, certo? Na nossa cidade existe patrimônio histórico, no qual vocês irão apenas citar 3, certo? Citar 3 patrimônios históricos, e desses 3 vocês irão fazer o desenho de um desses 3, não são os 3, certo? Vocês vão citar 3, e desses 3, vocês irão fazer apenas a imagem, o desenho de apenas um patrimônio histórico. Vocês colocam lá, patrimônio histórico da minha cidade. Cita lá 3 que vocês conhecem. E desses 3, vocês façam um desenho. Aí vocês colocam lá qual é o patrimônio histórico que vocês fizeram um desenho. Tá bom? Essa será a nossa atividade, a nossa proposta para a atividade de arte. Por que vem ser esse conteúdo patrimônio histórico? Porque, gente, eu vou coincidir patrimônio histórico com o que foi desenhado, pintado em homenagem a Anne Frank, que foi em um muro, né, de um patrimônio histórico lá do lugar que é citado, certo? Então, por isso que eu venho associar esse conteúdo ao conteúdo de arte patrimônio histórico. Vocês acham
que os patrimônios históricos da nossa cidade estão sendo valorizados, estão sendo cuidados? Eu faço essa indagação para vocês. Vocês acham que os patrimônios históricos da nossa cidade eles estão sendo valorizados, sendo cuidados? O que está faltando? A população está preservando? Então, venha trabalhar isso daí, essa indagação para vocês, aluno. Estou perguntando, certo? Vocês acham que os patrimônios da nossa cidade estão sendo valorizados, cuidados? Então, é isso. A nossa proposta de arte será isso. Vocês irão fazer a pesquisa de 3 patrimônios históricos da nossa cidade, certo? E ao pesquisar, vocês façam a imagem daquele que você acha mais interessante, tá certo? Outro detalhe, a atividade de produção textual, ela será enviada para a professora Aurineide. Não se esqueça, coloque o nome de vocês, gente, é a frequência, é a nota de vocês, tá bom? Então, é importante vocês colocar o nome de vocês. 3 atividades. Primeira, a interpretação textual, já falei as páginas, as questões. Produção textual, já sugeri que vocês têm que fazer. E a atividade de arte, tá bom? Vou estar aguardando a atividade de vocês até 5h30. Outra coisa, gente, que eu gostaria de falar com vocês, para vocês, meus amores, quando vocês estiverem doentes, né, que eu não quero que isso aconteça, quero vocês todos com saúde, não é? Mas se caso vocês se sentir doente e não tiver disponível naquele momento, naquele dia, para fazer a atividade de vocês, peça aos pais de vocês para mandar uma mensagenzinha para mim. Professora, aqui é a mãe do fulano, ele não vai poder fazer a atividade porque ele está doente, para mim justificar a falta de vocês. Eu acho assim que vocês já observaram que no final do dia, no período assim de 6 horas da tarde, eu estou lá expondo a frequência de vocês. E tem alguns alunos que às vezes está entre parênteses justificado. Aqueles alunos que está entre parênteses justificado, foi o pai que me chamou no PV e eu justifiquei a falta dele. Então, se caso vocês se vocês estiverem doentes num determinado momento, num determinado dia, justifiquem aquele dia, o porquê de vocês não terem enviado a atividade, ou também por outros motivos também, tá bom? Estou à disposição de vocês para vocês tirarem as dúvidas com relação ao conteúdo, gente. Não é com relação à atividade, às questões, às páginas, não. Porque eu deixo bem claro, eu ainda digito as páginas. Assistam o vídeo para vocês compreender qual é a nossa proposta, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Faça a atividade de vocês. Estarei aguardando durante o dia. Qualquer dúvida é só chamar no privado. E você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva, viu? Ainda tem muito aluno do 8º ano que ainda não se inscreveu, viu? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tenham todos um excelente dia. Estarei aguardando as atividades de vocês. E tchau, meus amores do 8º ano A, do 8º ano B. E até a nossa correção nos áudios explicativos que eu estarei enviando para o individual de cada aluno, viu? Tchau! This to go on, but now it's only a play.